Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Para mim é um prazer, privilégio voltar novamente a esta igreja. Penso que há uns 6, 7 anos nós estivemos aqui neste púlpito, compartilhando a palavra de Deus. E para a gente é uma alegria poder estar aqui com vocês nesta noite. O presbítero Fernando apresentou a família da Júnia e eu queria apresentar a Dona Francisca. Dona Francisca é a minha sogra, viúva do reverendo José Faustino dos Santos, essa senhora bonita, linda, está aí nos acompanhando nesta noite. Para a gente é uma alegria muito grande ter Dona Francisca com a gente. Está aí também com as suas filhas, netos, bisnetos, tá? A família toda. Muito obrigado, Dona Francisca, a senhora pode sentar. Muito obrigado. Queridos, nós vamos ler um texto de Miqueias. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Jonas, Miqueias. A orelhinha da Bíblia ajuda muito também, né? Você pode ir lá na orelhinha da Bíblia, você vai encontrar mais facilmente. Quem vem do Antigo Testamento de trás para frente, você tem Malaquias, Zacarias, Sofonias, Naum e Miqueias. O capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 7, dizem o seguinte: Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem o trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá.
Ao ler esse texto, parece que lemos os jornais e revistas que assistimos aos noticiários atuais, não é verdade? Escrito há 700 anos, mais ou menos 700 anos antes de Jesus Cristo. Como isso pode acontecer? Parece que a história se repete e que o que acontece hoje não é novidade. Já acontecia há tempos atrás. A diferença é só que os nomes das pessoas não eram os mesmos. Mesmo nesse contexto, levanta-se Miqueias, um dos profetas menores, escolhidos sim por Deus, para orientar, para profetizar e para conduzir o seu povo. E Miqueias encharca o coração do apóstolo Paulo. E Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta. E ele escrevendo a Timóteo na primeira carta, no capítulo 1 e nos versículos 1 e 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. André Comte Sponville é um filósofo contemporâneo. Em seu livro intitulado O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele diz que quando está discorrendo sobre o amor, sobre a caridade, destacado aqui pelo nosso ministro de louvor, ele diz que ele não comenta no seu tratado sobre as virtudes da esperança e da fé, porque lhe parece, de fato, que essas virtudes não teriam outro objeto que não Deus, em quem ele não acredita. Posso falar sobre o amor, posso falar sobre a caridade, mas eu não posso falar sobre fé e esperança, porque se eu falo sobre fé e esperança, eu vou ter que ter um objeto de referência como sendo Deus, e eu não acredito em Deus. Jesus Cristo, disse o apóstolo Paulo, é a nossa esperança. A esperança está relacionada entre as três principais virtudes teologais. E toda a Bíblia, ela nos chama a atenção para o fato de que somente em Deus nós podemos ter esperança. Sentimos e vimos que o mundo de hoje procura alguma forma ou de alguma forma esperar em alguma coisa. Eu lembro de um amigo meu, de um colega, professor da universidade, doutor em direito público, um homem culto, de grande conceito, que certa ocasião me confidenciou, chorando, que ele sentia como que alguém que vai escorregando por uma parede lisa, sem ter em que se segurar.
sem ter em que se agarrar. Esse meu colega, doutor em Direito Público, ele não tinha esperança. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, qual é a sua esperança? Você tem esperança? Onde está a sua esperança? Em quem está a sua esperança? E o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a nossa real esperança em vida temporal. Eu queria pensar com vocês sobre esse tema. Jesus Cristo, a nossa real esperança em vida temporal. E eu penso que se eu tomar emprestado alguns textos, alguns relatos da própria palavra, eu vou encontrar para mim palavras de desafio que vêm me levar realmente a esperar e acreditar mais em Deus. Eu penso que, lendo em Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 a 34, nós encontramos que Jesus Cristo é a nossa real esperança em vida temporal. Ele é esperança para aquele que está desenganado. Jesus é esperança para o que está desenganado. Nós lemos aqui na Bíblia, no Evangelho escrito por Marcos, a respeito de uma mulher, no capítulo 5, de 24 a 34, que sofria fortemente de um fluxo hemorrágico ou de uma hemorragia crônica. Havia 12 anos, gastou tudo com médicos, gastou tudo com remédios, todavia o seu mal, diz aqui o texto, a cada dia tornava-se mais grave. Aqui está uma mulher decepcionada, aqui está uma mulher desiludida, aqui está uma mulher desenganada. Quem sabe, com tudo, com todos, até que um dia, que dia tremendo, que dia maravilhoso, que dia feliz, foi aquele dia quando ela, enferma, assim como estava, tocou em Jesus. E então, diz o texto, que foi gloriosamente curada do seu flagelo. Fé, certeza de coisas que se esperam. E ela, quando se dirigiu em direção a Jesus, em meio a toda aquela multidão, ela foi movida por uma esperança, por uma confiança. Ela teria que tocar em Jesus. São tantas pessoas aqui, eu acho que eu não estaria cometendo nenhum erro se eu lhe fizesse uma pergunta. Quem sabe você é uma dessas pessoas desiludidas. Quem sabe você está desiludido com muitas coisas, com a economia, com a política, com a ética, com a moralidade, com a saúde, com a justiça, com a segurança pública, com a família, enfim. Quem sabe você está desiludido com a própria vida. E eu quero dizer para você nesta noite, esteja certo que Jesus de Nazaré é a nossa viva esperança. E que neste mundo mau, quando tudo falha, Ele está bem junto a nós, junto a você, para lhe estender, para nos estender a sua mão forte, a sua mão amiga, a sua mão salvadora, com novos projetos de vida, novas perspectivas, novos planos,
novos sentidos para a vida, porque Jesus de Nazaré, disse o apóstolo Paulo, é esperança nossa, é a nossa esperança. E Ele está pronto sempre a estancar a hemorragia existencial da sua vida. Basta que eu e você creiamos e estendamos a nossa mão em fé, na certeza daquilo que você espera, e o toque de uma forma confiante, porque Ele é a nossa esperança. Jeremias disse, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Feliz o homem que confia no Senhor Jesus, que confia em Deus, Deus revelado em Jesus, quem confia nele, em quem tem esperança. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a esperança nossa. Jesus foi a esperança desta que vivia já desiludida, desenganada, decepcionada com a própria vida. Jesus era a única opção, Jesus era a saída para ela, e ela toca em Jesus e ela é restaurada. Sim, Jesus é a esperança real na vida temporal, porque Ele é esperança para o fatigado, Ele é esperança para o cansado, Ele é esperança para o sobrecarregado. Queridos, nós vivemos num mundo de sofisticação da tecnologia, do computador, das naves espaciais, do raio laser. Todavia, o homem parece que anda cansado, e muito cansado mesmo. Eu tenho estado com pessoas que afirmam estarem cansadas até da própria vida. As clínicas especializadas, os tratamentos mais sofisticados, o excessivo uso de tranquilizantes. Sim, há todo um esforço no sentido de oferecer ao homem um pouco de alívio, a oferecer ao homem um pouco de descanso, a oferecer ao homem um pouco de calma. Todavia, ele continua tenso, frustrado, deprimido e cansado. E alguém, se referindo a esse homem cansado do nosso século, definiu-o como sendo o aflito é o homem velho, cabisbaixo, que às costas leva um saco só de penas, julgando que ele está cheio de chumbo. Sim, Jesus é a esperança para este homem. E Ele diz a você, Ele diz a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, que eu vos aliviarei. Profeta Isaías, do capítulo 40, versículo 28 a 30, diz, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Jesus é a esperança do cansado. Jesus é a esperança do fatigado. Jesus é a esperança do sobrecarregado. Esse Jesus é o mesmo Senhor a quem Miqueias diz, eu esperarei nele. Embora ou em meio a toda essa circunstância,
Em meio a todo esse contexto, eu esperarei no Senhor, eu esperarei em meu Deus. Eu queria pensar mais ainda rapidamente, dizendo que Jesus é a esperança real nesta noite, em vida temporal, porque Ele é a esperança para o preterido. Ele é esperança para o preterido. Nós lemos ainda no capítulo 5 de Mateus, aliás de Marcos, também no mesmo texto, que fala sobre a mulher do fluxo hemorrágico, anteriormente, nos versículos anteriores, fala a respeito de um homem que morava no cemitério. Não é o caso de nenhum de nós, que nem as próprias correntes podiam deter. Diz a Bíblia que esse homem andava dia e noite, coberto de andrajos e farrapos. Pobre homem de Gadara. E diz aqui o texto que esse homem estava à margem de todos e à margem de todos. Era um homem desintegrado. Certo dia, conta o texto, que Jesus o encontrou, libertou-o dos grilhões de Satanás, mudou a sua vida. Ah, que dia maravilhoso! Logo em seguida, ou agora mesmo, esse gadareno foi encontrado pelo povo de sua cidade, assentado, penteado, perfumado, vestido e em perfeito juízo, um homem integrado, um homem normal, um novo homem. Sim, agora o povo encontrava um homem feliz. Texto de Mateus. Mas me ocorre também um outro texto que a Bíblia nos apresenta. Lá no Evangelho de João, a mulher do poço de Jacó, em Sicá, Samaria, no capítulo 4, com uma vida psicossócio-espiritual totalmente arrasada, reduzida a zero. Havia casado 5 vezes, estava com um homem que não era o seu marido, e esta mulher, que era marginalizada por uma cultura de valores preconceituosos e desrespeitosos para com a mulher, diz o texto que esta mulher se encontra com Jesus Cristo, esperança nossa, que a restituiu em dignidade, ou que restituiu a dignidade a ela, restituiu o respeito, restituiu a ela sua vida, e ela sai, diz o texto, extasiada, feliz da sua presença, e vai correndo contar para todos da sua cidade sobre o que lhe acontecera. Uma mulher que era marginalizada, uma mulher que era preterida, uma mulher que era posta de lado pela sociedade, uma mulher, na verdade, que não tinha uma vida pública. E esta mulher, ao encontrar-se com Jesus, ela é totalmente transformada. Mas me ocorre, impressionante como a Bíblia é rica em nos mostrar esses exemplos. Um outro exemplo, uma outra experiência, os leprosos, os que, por questões socioculturais, são largados e abandonados à margem da sociedade, são isolados, sem contato com ninguém, nem mesmo com os seus parentes. Todavia, quando encontram com a esperança nossa, aleluia, quando encontram com Jesus, glória a Deus, são curados e são restituídos às suas famílias e à sociedade. Por quê? Porque Jesus Cristo de Nazaré é a esperança para aquele que está vivendo à margem da vida,
para aquele que está vivendo à margem da sociedade. Meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, pensando sobre essas situações, sobre essas reflexões, eu quero perguntar mais uma vez: quem é a sua esperança? Quem é a sua esperança? Em quem você tem depositado a sua esperança? Davi, o servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, expressou em certa ocasião: espera pelo Senhor, ó minha alma. Tem bom ânimo, te anima, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor, ó minha alma. Tem bom ânimo, espera pelo Senhor. Esperar pelo Senhor é esperar em Deus. Esperar em Deus é esperar em Jesus. Jesus como nosso irmão mais velho, Jesus como nosso amigo, Jesus como nosso Senhor, Jesus como nosso Salvador, Jesus como o nosso amigo, aquele de todas as horas e de todos os momentos. Nele nós precisamos aprender a esperar. Ele que suportou tudo em amor a nós ou por amor a nós, com certeza não está indiferente a nenhuma das nossas situações. Em 1945, nasceu meu irmão Elisés. Há uns 13 anos, criado no Evangelho, foi encaminhado para um internato em Parnaíba, juntamente com outro irmão, e ali, fora da tutela e dos olhos vigiantes e policiais dos pais, achando que já eram homens suficientes para cuidar das suas vidas, eles desencaminharam. A minha mãe diz que o Elisés, aos 13 anos, pregava o Evangelho. E Elisés abriu mão dos seus princípios, dos seus valores, da sua fé, do seu Senhor, do seu Salvador. Mas a minha mãe nunca desistiu do Elisés, nem de mim, que eu também passei a mesma experiência, voltei mais rápido, nem do outro irmão Gamaliel, que também voltou um pouco depois de mim, e outros também da família, e outras da família também, que estiveram caminhando fora. E um dia também voltaram todos. Lembro-me que algumas vezes eu vinha das baladas aqui em São Luís, aqui no Vinhais, e às vezes passava para um quarto, meu pai orando, a minha mãe orando, e só ouvia dizer: isso aí era coisa de fanatismo. Não era fanatismo. A minha mãe sempre nutria a esperança de que um dia todos nós voltaríamos. No dia 22 de janeiro de 2019, meu irmão está na UTI, o Elisés, com 74 anos, 61 anos depois de ter se afastado do Evangelho, conversando comigo de uma forma lúcida, e depois de já ter conversado com seu filho Flávio, que está aqui, e eu perguntei para ele: e aí, meu querido, como está a sua esperança? Ele disse: eu estou esperando em Jesus. Eu disse: como? Ele disse: eu estou esperando em Jesus. Eu disse: você quer confessar a sua fé agora e se reconciliar com Jesus? Ele disse: eu já fiz isso com Flávio, mas eu quero fazer novamente com você. E ali nós fizemos uma oração de reconciliação. Resposta a mais de 50 anos de oração
em que a minha mãe esperava que um dia os seus filhos retornariam. Quem é? Por quem você tem orado? Em quem você tem depositado a sua esperança com respeito à sua filha, ao seu filho, ao seu pai? Eu quero dizer para você novamente aquilo que Paulo fala para Timóteo. Olha, Timóteo, Jesus é a nossa esperança. Jesus não é Bolsonaro, não. Não é o Paulo Guedes, não. Jesus é a nossa esperança. E Elisés faz a confissão de fé. Isso gerou no meu coração uma grande gratidão. Claro, eu sempre tenho dito como capelão do Hospital Evangélico que eu fui por 9 anos, que na verdade quem cura é Deus. Tem aqui um exímio especialista, cirurgião, e ele sabe que quem cura é Deus. Estava caminhando nos corredores do Hospital Evangélico, certo dia, e veio na minha direção um ortopedista, Dr. Carlos Salvador, e ele vinha pisando duro. Eu disse: ué, Carlinho, o que foi que aconteceu? Ele disse: pastor, esse pessoal aí que vem pronto-socorro machuca um dedinho, quer colocar gesso. Tem uma torçãozinha, quer colocar gesso. Eu disse: por que eles querem colocar gesso? Porque eles acham que gesso cura. E eu: aí não cura, Carlinho? Ele: não, pastor. Gesso não cura, antibiótico não cura, analgésico não cura. Quem cura é a natureza. Quem cura é a natureza. Eu disse: mesmo, Carlos? Como assim? Uma folha de mangueira, põe em cima, o excremento do boi seco, põe lá em cima, um pouquinho de urina de vaca. Aí ele disse: não, o senhor está brincando comigo. Quem cura é o homem lá de cima. Aí eu disse: aleluia, doutor Carlos Salvador, porque você não é Deus. Aleluia. E ele entendia. E eu dizia isso no hospital sempre: quem cura é Deus. De forma natural, usando a medicina. Eu agradeço muito ao doutor Wasto, que está aqui com a gente, acompanhando o meu irmão, trazendo boletins e relatórios. Agradeço muito a todos os médicos e enfermeiros, ao doutor Fernando, à doutora Lívia, que foram lá, estão lá acompanhando. Mas Deus cura também, além desses médicos, usando pessoas com dons de cura. Eu creio na contextualização do dom de cura. E Deus cura até independentemente de homens com dom de cura, se Ele quiser curar. Tive uma experiência também lá no hospital. Eu estava falando isso para os meus 2 pacientes. E ele, claro, esperando em Jesus, porque ele era um homem cristão. E eu compartilhando com ele sobre isso, as formas como eu entendia que Deus curava. E ele disse para mim: capelão, é verdade isso que o teu senhor falou. Aí ele esticou assim um braço, eu até achei que ele fosse me dar um soco, né? Veja aí, passa a mão aqui no meu braço. Eu passei, tinha assim um tipo de um caroço. Sim. Ele disse: o que o senhor sente? Eu disse: um caroço. Ele disse: pois é, eu estava no canavial, era meio-dia, fui buscar e cortar cana para o gado. E cortando a cana, com muita prática que eu tenho, não sei o que aconteceu. Eu sei que o facão resvelou e eu cortei esta veia, e saiu sangue. E eu lembro que eu coloquei a minha mão assim, e aquele sangue quente, e criando aquela massa, aquele negócio. E eu lembro que eu fiz uma prece e diz: ó Deus, se tu existe, me socorre. Ele disse que é a única coisa que eu lembro. E ele desmaiou. Foi encontrado horas depois, com queimaduras de alto grau, sol forte. E ele disse: olha o que Deus fez comigo, capelão. Ele usou a expressão: ele emendou a minha veia. Nunca esqueci isso. Ele emendou a minha veia. E a minha teoria se confirmou mais ainda, que Deus usa naturalmente para curar, usando os homens e a medicina. Cura usando homens com dons de cura. E cura independentemente do homem, desde que ele tenha um objetivo e um propósito para tal.
E é nesse Deus que nós precisamos lançar a nossa esperança. É nesse Deus que nós precisamos acreditar e confiar, porque, como disse o apóstolo Paulo, Ele é a minha, a sua, a nossa esperança. Em quem você tem esperado? Pelo que você tem esperado? Por quem você tem esperado? Vamos curvar as nossas frontes, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esses momentos tão preciosos que passamos aqui na Tua presença. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita no meio de nós. Muito obrigado porque Teu Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, meu Pai querido, porque, na verdade, o Senhor tem nos ensinado a confiar e a lançar sobre o Senhor tudo aquilo que tem nos tornado ansiosos e preocupados. Ajuda-nos, por favor, a acreditar que o Senhor é de fato a nossa esperança, independentemente da compreensão verbal de esperançar ou esperar, mas nós acreditamos que o Senhor é a nossa esperança. E obrigado, Pai querido, porque a Sua palavra tem sido assim tão forte, tão clara e tão viva na mente e no coração da gente, que a gente cria como creram esses exemplos que nós citamos aqui agora da Tua própria palavra. Oramos assim, te agradecendo pelo que o Senhor fez na vida do Elisés. Muito obrigado, particularmente, pela forma como o Senhor tem tratado com ele. Te agradeço, sobretudo, pela sua reconciliação com o Senhor. Não teve e não terá bênção maior que essa. Que o Senhor preserve nos seus caminhos e que ele receba a orientação e a direção num novo exercício alimentar espiritual, uma nova dieta, em que ele possa ser, na verdade, santificado e preparado para o encontro quando o Senhor vier buscar a sua igreja, o seu povo. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.